Muchas gracias, María Cándida. Muchas gracias, Rosiña. Muchas gracias a todos los que integran este equipo de trabajo interinstitucional por hacer este milagro de la conferencia. Tengo el gusto de presentar a Lidia Brito, una querida compañera de trabajo que además es directora de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Y yo, trabajando en esa oficina, podría presentarla de varias maneras. Voy a esperar que... Vou esperar. Eu poderia apresentá-la de várias formas. Uma delas é a profissional comprometida com o social. Lídia é engenheira florestal, vem do seu país natal, Moçambique. Teve, no transcorrer da sua vida, importantes responsabilidades como ministra da Ciência e Educação Superior em Moçambique, em momentos muito difíceis e onde teve resposta junto com sua equipe para diferentes problemas delicados da situação do seu país. E certamente isso temperou seu espírito e a fez se carregar com esperança. Além disso, isso é uma nota de distinção para a Lídia. E no escritório, eu tomaria essa referência dos laços unidos, das fitas ligadas, porque esse escritório para a ciência da UNESCO na América Latina e o Caribe é um escritório integral de ciências básicas, de ciências naturais, mas também de ciências sociais e ciências humanas. E isso, numa diretoria que tem um pensamento transdisciplinar, é um capital formidável para trabalhar. De forma que esse escritório de ciências sabe muito bem de que se trata a interdisciplinariedade e a visão estratégica para o desenvolvimento. E essa é a minha melhor homenagem a quem eu passo a palavra agora, Lídia. Olivinho. Muito obrigada, Luiz. Claro que eu vou falar em português, porque é a minha língua materna, e é um prazer poder falar em português. Então, com sua licença, Luiz, eu vou falar em português e não em portunhol. Estar com vocês hoje, estar nesta conferência, hoje, amanhã, depois da manhã. Um agradecimento muito grande à Maria Cândida, não só por ter conseguido fazer o impossível, o que faz parte também do pensamento do nosso querido amigo Edgar Morin. Para ele não há impossíveis, tudo é possível mesmo na impossibilidade. Portanto, muito obrigada a ti e à tua equipa por nos terem convidado e nos terem dado à UNESCO, em geral. Temos aqui também colegas da Oficina Nacional em Brasília, mas também nós da Oficina Regional, que está em Montevideo, a oportunidade não só de ouvir, de escutar, de discutir, de debater, de sonhar, de fantasiar, como dizia o professor D'Ambrosio esta manhã, mas também partilhar durante estes dias algumas ideias que temos de como tornar vivo realmente o trabalho de Edgar Morin. Estamos todos aqui para celebrar a pessoa que ele é, o pensador que ele é, mas penso que estamos todos aqui mais do que nunca, como foi dito esta manhã, para celebrar o guerreiro incansável e a voz que nunca se cala. Gostei muito da analogia do veneno positivo, do veneno que nos faz avançar e fazer as coisas de maneira diferente. De forma que é realmente um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu venho da universidade, então estou habituada a falar de pé. Permitam-me que fale de pé, porque me dá um pouco mais de movimento e de controle do tempo. Eu realmente mudei um pouco o tema original que a Maria Cândida me tinha pedido e pensei, se estamos a falar de Edgar Morin, quando falamos de ciência para a sustentabilidade global, realmente nós estamos a falar de ciência com consciência. E penso que o Edgar, no seu trabalho, precisamente sobre ciência com consciência, levantou questões fundamentais e questões que, no meu ver,
aos poucos começam a ser abordadas pela comunidade científica. E é talvez isso que eu vou partilhar com vocês, e o Luís dizia que eu sou uma pessoa otimista, vejo as coisas com bastante esperança. Então, de alguma maneira, esta minha apresentação traz um pouco dessa esperança que eu sinto crescer por trabalhar tanto com a comunidade científica global, agora trabalhando bastante perto da comunidade latino-americana, e realmente ver que há mudanças, e há mudanças interessantes, mas foi preciso que o Edgar falasse disso e outros pensadores como o Edgar falassem disso, para que realmente a comunidade científica pudesse realizar que realmente lhe falta consciência, então tem que mudar. Penso que nunca é demais lembrar de onde vemos, até de onde viemos e aonde estamos, até porque esse é um dos conceitos do nosso querido professor Morin. Nós realmente hoje vivemos num mundo que é global, é um mundo globalizado, é um mundo onde decisões locais têm impacto global e que decisões globais ou regionais têm impacto local. Portanto, essa interconectividade, essa interdependência é um fator que caracteriza o mundo de hoje. Mais do que nunca vivemos na incerteza. É verdade que o mundo sempre foi incerto e que não há certezas, mas havia um sentido, uma percepção de certeza. Hoje, há uma consciência clara de que convivemos com incerteza permanentemente, mesmo quando educamos para a certeza. Mas a verdade é que hoje ninguém, em nenhuma parte do mundo, pode achar que vive num mundo que não é incerto. Vivemos num mundo sob pressão. E eu ponho a questão da população, poderia pôr muitas outras pressões que vivemos, a pressão económica, a pressão social, a pressão dos estereotipos que fomos criando, a pressão das gaiolas, que falava hoje o professor D'Ambrosio. Então, nós vivemos num mundo em pressão. Vivemos num mundo pobre, por muito estranho que seja ainda hoje falar de pobreza para algumas pessoas. Pobre não só no sentido económico, pobre no sentido social, pobre no sentido de mente, de pensamento, de oportunidades, pobre até na incapacidade de fantasiar, como se falava hoje. Vivemos num mundo desigual. Esse é talvez aquele fator que todos nós convivemos no dia a dia com desigualdades. Umas por nós provocadas, outras provocadas por outros, pelos sistemas, mas a verdade é que vivemos. E se falamos de ciência para a sustentabilidade global, claramente que temos que falar da desigualdade que nós temos do acesso ao conhecimento, das desigualdades que nós temos no direito de participar na construção, na produção de novos saberes, de novos conhecimentos. E, portanto, este mundo que vivemos hoje é, sem dúvida, no final do dia, um mundo cheio de polaridades. Polaridades, algumas mais estruturais, outras intrínsecas a nós próprios, ao ser humano, à humanidade. Claramente que a primeira grande polaridade é esta questão de agendas políticas de curto prazo, ganhos de curto prazo, com a necessidade, se falamos de desenvolvimento sustentável, de ter uma visão, de ter uma agenda de muito mais longo prazo. A questão da certeza e da incerteza que eu falava, esta manhã, ninguém melhor como o professor D'Ambrosio podia ter falado da polaridade entre o que é disciplina e do que é inter e transdisciplina. E, portanto, como essas polaridades podem ou não ser oportunidades para o futuro. Claramente que, como sociedade humana, e foi falado isso hoje também em termos de comunicação e emoções, se vocês se recordavam do seu triângulo primordial, em que dizia comunicação, emoções, etc. A verdade é que essa comunicação, essas emoções, elas são feitas por conexões. E este é um exemplo muito lindo de conexões. E estas eram conexões que, até estarem visíveis, algumas eram invisíveis. E que simplesmente por estarmos juntos aqui e termos perdido alguns minutos para partilhar uns com os outros as nossas fitinhas e as nossas mensagens e o que é que isso nos dizia, e trazer e fazer uma rede visível, muda completamente esta polaridade de que muito do que acontece em conexões que não são visíveis. E, portanto, é muito difícil compreender, é muito difícil influenciar,
é muito difícil usar essa conexão para a mudança. Claramente que os objetivos e a linguagem, se nós falarmos dos vários intervenientes num processo de desenvolvimento sustentável, as linguagens, os objetivos são diferentes. Então, se nós queremos ter comunicação, nós temos que aceitar que as linguagens são diferentes, que os objetivos são diferentes. E aí sim construir, sair da tal gaiola e tentar entrar na gaiola do outro e perceber, aí, porquê que falam matemáticas e não florestalquês? Eu que sou engenheira florestal. Não, é preciso fazer essa ligação para que as linguagens, é preciso sair da tal gaiola para que essas linguagens possam começar a ter pontos entre si e haver vocabulários, haver tesauros que nos permitam entender. E claramente esta ideia do indivíduo e do poder e as soluções da cidadania. Até que ponto esta polaridade de que eu, indivíduo, não sou um problema ou não sou um obstáculo para uma solução cidadã, e quantas vezes a sociedade me tira a mim, indivíduo, a possibilidade de também fazer mudanças numa perspectiva de eu próprio buscar a tal transcendência que se falava esta manhã. E queiramos, quer não, e refiro-me aqui à reunião do Planeta sob Pressão que aconteceu um pouco antes do Rio, em que havia, para mim, duas mensagens interessantes. A primeira é a questão da urgência. Como eu dizia, hoje ninguém discute se vivemos ou não num mundo incerto, ninguém discute se vivemos ou não num mundo desigual, ninguém discute que nós não estamos preparados para a incerteza que estamos a viver. Portanto, há um sentido de urgência, principalmente se queremos evitar uma crise humanitária e se não queremos efetivamente destruir a possibilidade do desenvolvimento realmente contínuo de uma humanidade mais justa. A coisa boa é que nós também já sabemos o suficiente para agir. Há muito conhecimento, há muitos saberes. Eu talvez usava a palavra da conferência. Há muitos saberes. Há o suficiente para agir. E mais, porque este mundo é tão interconectado, tão interdependente, o que faz sentido permeia, reproduz-se, movimenta-se, transporta-se, transforma-se. Então, o processo e a velocidade de mudança num mundo interconectado, num mundo interdependente, ele pode ser bastante rápido. Agora, é preciso entender isso. É preciso entender que estamos interconectados e que somos interdependentes. Sem isso vai ser muito difícil. E a verdade é que se nós olharmos para qualquer dos grandes desafios que nós temos como humanidade, não é possível trabalhar em nenhum deles sem ter impactos positivos ou negativos nos outros. E é por isso que é tão difícil. Por isso é que é tão difícil isto é o que traz a complexidade. Mas se recusamos e vemos cada problema, a água por si própria, a educação sozinha, não vamos ter impacto, não vamos resolver. Então, é um mundo, claramente, que os seus desafios em si próprios são conectados e são dependentes. Então, se estamos nesse planeta em risco, o que é preciso mudar numa perspectiva da ciência? Para termos uma ciência com consciência. A primeira, e se falou muito esta manhã, é que a abordagem tem que ser integrativa. Tem que tem que deixar as gaiolas. As pessoas têm que trocar de gaiolas. Não criar novas gaiolas, por muito mais bonitas que sejam, até porque ninguém as vê, não é? Está-se por dentro. Mas é preciso que os vários saberes, as várias áreas de pesquisa se envolvam e possam fazer uma investigação que realmente responde aos desafios que temos hoje e que traga soluções novas, soluções diferentes. Por isso a importância de sair da gaiola, para poder pensar diferente. E tem que ser global.
Porque vivemos num mundo globalizado. Não chega a estudar um país sozinho. Se os outros todos à volta, nós não sabemos o que está a acontecer. Não é suficiente trazer uma solução que não tenha uma conexão com o que está a acontecer ao redor desse lugar, dessa sociedade, desse grupo, desse problema. Então tem que ser também uma abordagem em que a comunidade científica, nos vários países, nas várias regiões, tem que falar, tem que se unir, tem que pensar junto. Um planeta em risco precisa de compromissos, e precisa de compromissos sérios. E foi por isso que se definiram estes objetivos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, mais uma vez, são objetivos integrados, são objetivos interdependentes, conectados uns com os outros. E que tem que ser um compromisso, uma vez mais, global. Não pode ser de um país ou de dois, não pode ser para o sul e não para o norte, não pode ser para o leste e não para o oeste. Tem que ser um compromisso global. Mas a verdade é que isso tudo só funciona se nós formos capazes de desenvolver um diálogo interativo. Se nós efetivamente conseguimos, através do diálogo, através da troca de experiências, através de manter ideias vivas, contestar ideias, trazer ideias, criar novas ideias, só assim nós vamos conseguir efetivamente viver e fazer melhor ao nosso planeta que está em risco. Então, se olharmos para a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, ambiciosa, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e realmente o que é interessante nesta agenda são algumas das suas características, que são muito diferentes das agendas que até hoje nós tivemos a nível global. A primeira é que tem caráter universal. Todos os países que estão dentro das Nações Unidas assinaram o seu compromisso de que vão implementar esta Agenda 2030. Ela é integrada. Nós estamos numa conferência sobre educação, sobre saberes, para educadores, dizia hoje a Maria Cândida. Mas se nós pegarmos simplesmente no Objetivo 4, que fala de educação, e não pegarmos nos outros 16 que estão à volta, nós não vamos cumprir a agenda. Esta agenda é indivisível. Eu, quando falo de educação, eu estou a abordar questões de cultura. Eu estou a abordar questões de injustiça, eu estou a abordar questões de ambiente, eu estou a abordar questões de uma sociedade de consumo, eu estou a abordar questões sobre como cada indivíduo e como coletividade nós temos que mudar o nosso comportamento para um desenvolvimento mais sustentável. Então, esta indivisibilidade desta agenda torna claramente uma agenda ambiciosa. Não há dúvida. Agora, a verdade é que também aborda os vários e traz a complexidade de desenvolvimento sustentável para o centro das nossas ações futuras. E, para além disso, e esta característica para mim é também fundamental, é que é um processo coletivo. Não é o governo que vai implementar a Agenda 2030. Não é a comunidade científica que vai fazer tudo. Não são os professores, os maestros, as escolas, os estudantes que sozinhos vão mudar. Não são as empresas que sozinhas vão mudar. É um processo coletivo e por isso o diálogo é tão importante, por isso a visão comum, por isso a ação comum é fundamental. Se nós temos esta agenda tão exaustiva, e eu disse-vos que ia dar alguma esperança, então, o que é que nós já estamos a ver, digamos, na paisagem científica mundial, que nos pode dar alguma ideia de como podemos avançar? A primeira é claramente, ciência e tecnologia cresceu no mundo. E, com efeito, deixamos de estar num mundo polar em que tínhamos essencialmente os Estados Unidos e a Europa como os grandes produtores científicos, para começar a ter países do Sul a serem grandes produtores científicos. É o caso do Brasil, é o caso da Argentina, aqui na região do Chile, temos o caso da China, da Índia, temos o caso da África do Sul. Então,
como que temos uma emergência de novas economias e de novas sociedades do conhecimento que vão para além daquelas que são tradicionais. O que é fundamental, porque se nós pensarmos que nós temos que trazer o indivíduo como completo, nós temos que ter a diversidade cultural, a diversidade de contextos, a diversidade dos sonhos, a diversidade das aspirações das diferentes sociedades, para que efetivamente possamos construir e ter a produção de conhecimento que nós precisamos para uma sustentabilidade global. Claramente, maior globalização, maior internacionalização, maior regionalização da ciência. E a verdade é que estamos aqui com pessoas de vários países falando uma língua comum, ou às vezes falando línguas diferentes, mas querendo a mesma coisa. E isso é muito importante na ciência para desenvolvimento sustentável. O outro contexto, e isso é importante, é que nós precisamos cada vez mais de pessoas na área científica. E, infelizmente, isto está a mudar. Nós temos áreas da ciência que têm cada vez menos estudantes. Então, esse é um problema, não é tão positivo. E é preciso pensarmos como nós podemos trazer mais jovens para os vários programas científicos. Claramente, a mobilidade das pessoas, altamente competitivas. Quase todos vocês aqui são professores visitantes, associados, dão aulas em 3, 4 universidades, são convidados para vários outros países. E também já começa a haver, e isso sim é muito positivo, o surgimento de novas formas de governança, tornando-se muito mais democráticas, inclusivamente governanças científicas. Portanto, aquelas gaiolas já não vão durar muito tempo, porque há uma governança muito mais aberta, muito mais participativa. A outra coisa é que a verdade é que estão a aparecer novos campos científicos. E isto é uma oportunidade. Isto é uma oportunidade para a educação. Isto é uma oportunidade para as sociedades. E isto já é resultado da interação de várias disciplinas. E, com efeito, isto vai ser o futuro. Nós cada vez vamos ter novas ciências que aparecem na interação de vários campos científicos já existentes. E claramente que isto tem sido algo que tem crescido bastante. Agora, permitam-me voltar às polaridades e dizer, ok, estamos a mudar, mas nós queremos estar daquele lado, nós queremos uma visão de longo prazo, nós queremos ter a possibilidade de dar à sociedade habilidades para gerir incerteza e tomar decisões corretas no ambiente de incerteza. Nós claramente queremos mais transdisciplinaridade, queremos objetivos e linguagens comuns, queremos soluções cidadãs. Então, onde é que estão os grandes desafios? Claramente que mobilizar ciência para a política é fundamental. Mas é preciso, nesse processo, também mobilizar a política para a ciência. E eu sei que os colegas brasileiros estão preocupados com a ciência no seu país, não? Então, é muito importante que este diálogo entre política para a ciência também aconteça com a ciência para a política. Não é um caminho de única direção. É preciso haver conversa. Claramente que é preciso compreender e gerenciar complexidade. Não tem como. E aí é preciso começar a integrar na toma de decisões pensamento futuro, sistémico, não linear. Significa que nós temos que dar essas habilidades a quem toma decisões. Não pode ser algo que fica na comunidade académica. E aqui uma mensagem para a educação. Isto é uma habilidade do cidadão de hoje, da manhã e das décadas que vierem para a frente. É fundamental garantizar que as nossas políticas setoriais estejam integradas e se falem entre elas. Em quantos países, inclusivamente no meu, a política industrial diz uma coisa, a política de ciência e tecnologia diz outra, a política de educação diz outra coisa qualquer, e a política de saúde não fala sequer de ciência e do que já foi descoberto
em Moçambique sobre malária, por exemplo. Não incorpora o conhecimento científico. Então, esta questão, se nós efetivamente queremos garantizar que temos conexões, as conexões invisíveis, vamos começar a trabalhar na integração dos instrumentos de política, porque muitas dessas interconexões invisíveis estão aí. Temos também toda a questão do co-desenho e da coprodução. Nós, efetivamente, se quisermos ter objetivos comuns, linguagem comum, nós temos que trazer os atores de desenvolvimento para o desenho de programas de investigação, para a formulação das diferentes políticas científicas, de forma a poder garantir que temos, efetivamente, uma linguagem e objetivos comuns. A outra grande mudança está na interface ciência, política e sociedade. Hoje, a sociedade tem preocupações éticas, trouxe e exige que o debate científico tenha uma natureza pública, quer participar mais nos processos de decisão e, claramente, que começa a haver uma cidadania global importante, que está relacionado com a natureza transfronteiriça e transnacional de muitos dos desafios que enfrentamos hoje como humanidade e como planeta. E é por isso que, mesmo politicamente, e este é um relatório de 2012, que realmente lembra que os governos e a comunidade científica têm que tomar medidas e trabalhar juntos. Senão, e portanto reforçar esta interface ciência-política. Agora, na minha concepção, não chega, porque normalmente essa interação, essa interface é oportunística. Se eu no governo tenho uma questão científica, eu vou, ou uma questão que eu preciso de evidências científicas, eu vou à comunidade científica. Se eu não preciso, não vou. E o mesmo acontece com os cientistas. Eles vão para o governo se cortar um financiamento, se não há mais bolsas para doutorado ou pós-doutorado. Então, esta interface sozinha, ela acaba por ser oportunística. Não quer dizer que não é eficiente, mas é oportunística e não muda. Com efeito, como dizia a professora Elinor Ostrom, o que é preciso é que a comunidade científica assuma a sua responsabilidade de dizer à sociedade, aos políticos, às empresas, que nós temos que atuar e que há conhecimento científico para mudar. No fundo, o que a Lynn estava a trazer neste chamado à comunidade científica é trazer o S de sociedade. Se nós não temos uma interface que junta ciência, política e sociedade, então nós sempre vamos ter uma interação oportunística. E é realmente, ao trazer a sociedade para dentro, as suas necessidades, os seus sonhos, as suas aspirações, as suas percepções, os seus valores, que realmente torna muito mais frutífera a interface entre ciência, política e sociedade. E é isso que pode trazer a ciência com consciência, e é isso que pode trazer a política com consciência também. Então, é necessário, efetivamente, trazermos. E isso muda completamente. Porque significa que, em perspectiva de desenvolvimento científico e da produção de conhecimento, nós estamos a falar de uma abordagem centrada na sociedade. Trazer os cidadãos para dentro do processo, os grupos marginalizados têm que ter voz e tem que haver claramente envolvimento da sociedade também no desenvolvimento de políticas ligadas com ciência e tecnologia. Significa também que temos que mudar as estruturas básicas que nós usamos hoje para assessoramento científico. Nós temos que trabalhar em várias escalas. Muitas vezes a comunidade científica global fica muito no global. Tem muita dificuldade de descer para o regional e para o local. E a comunidade científica local, nacional, fica muito no nacional. É preciso trabalhar nas várias escalas. Os problemas são interconectados, são interdependentes e têm várias escalas de solução ou de preocupação. Tem que trazer vários grupos, tem que trazer evidência científica. Não é para provar uma tomada de decisão política.
tem que trazer evidência científica para transformar os processos de toma de decisão, que é completamente diferente de simplesmente confirmar ou não se esta decisão é boa. É transformar os processos de toma de decisão. É comunicar complexidade. Isso é uma coisa que nós não sabemos fazer bem nas várias linguagens, como dizia o professor D'Ambrosio. É preciso ser capaz de comunicar complexidade. É preciso criar canais de comunicação tradicionais ou novos. É preciso saber de quem é a pergunta e qual é o espaço temporal. E é preciso conviver com várias agendas, com várias preocupações. E como diz o João, meu marido, é preciso manter a pergunta viva. Não é necessário responder logo as perguntas, é manter as perguntas vivas para que várias agendas possam conviver juntas e para que se consiga efetivamente gerir a complexidade que está inerente a essas várias perguntas. Finalmente, podemos fazer mais? Eu acho que sim. Começar pela educação, e hoje falava-se de educação de qualidade para todos. A primeira é esta questão da criatividade e o espírito de investigação nas crianças e nos jovens. A transformação de mentalidades e visões que o Edgar Morin defende no seu livro Os 7 Saberes para a Educação do século XXI. Habilidades para transformar essas visões em realidade, em ação. E ser capaz de avaliar e mudar. É preciso construir a convicção e o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Há várias ações-chave. Algumas a Unesco já está fazendo e eu pus aqui alguns exemplos. Mas claramente a questão de formação dos professores que falava hoje a Maria Cândida. Atividades que estão conectadas com a vontade de experimentar e não ter medo, aprender experimentando, sair da gaiola e fazendo coisas diferentes, falando línguas diferentes. A questão dos currículos que se falava, como trazer currículos. Mas como eu já estou sem tempo, eu quero concentrar-me naquela última, que é construir as metacompetências que permitem às pessoas transformarem-se, autotransformarem-se, transformar a sua sociedade e serem capazes de agir. E de agir com responsabilidade, com consciência, com compreensão do outro e do ambiente. E isso é Morin. E estamos muito contentes porque nos próximos dias vamos apresentar este novo projeto da Unesco, de Montevideo, que é um projeto baseado nos 7 saberes de Morin. Assim que amanhã e depois da manhã vamos falar desse projeto. E é fundamental isso. Precisamos de um outro tipo de conhecimento. Conhecimento transdisciplinar. Houve uma mudança de paradigma já. Já não estamos à procura do último saber, do último conhecimento, do novo conhecimento. Nós estamos a precisar de produção de conhecimento para resolver desafios que temos hoje. E isso claramente, os programas de investigação têm que ser baseados em trazer a comunidade global junta, as várias disciplinas. Nós temos que ter programas que fazem monitoramento, avaliação e que possam informar novos programas de pesquisa. Capacitação, não podemos continuar a ter desigualdades no conhecimento científico a nível do mundo. É universal, é indivisível, é integrada, a capacidade tem que estar lá e claramente que o financiamento tem que ser diferente. Esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje a nível de políticas científicas, é o tipo de financiamento que também estão em gaiolas, eu diria em cofres. Um cofre para aqui, um cofre para ali, com muita dificuldade de haver túneis entre cofres, que podia haver assim uma rede mais aberta. Então, é um problema grande. Redes. Nós precisamos de redes, nós precisamos de pensar juntos, porque só assim podemos ter uma compreensão mais holística das questões. Ninguém sozinho pode fazer isso. Mais capacidade para analisar as coisas de forma crítica. Mais capacidade para trazer alternativas. E não chega a rede dos cientistas, como amigos. Temos que falar de redes de excelência. Mas redes de excelência não é centros de excelência falando com si próprios. É redes de excelência falando com centros mais pequenos.
com centros novos, com grupos de investigadores que estão a querer fazer a diferença. E só isso é que nos vai dar a sustentabilidade e o crescimento. Mas eu iria um passo mais. Eu diria que para que as redes de excelência possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento sustentável, possam efetivamente produzir ciência com consciência, os centros de investigação, os grupos de investigação, têm que estar incorporados na sociedade. Têm que ter parcerias com os governos, com a sociedade civil, com as empresas, com as escolas, com todos aqueles que são autores de mudança. São redes que têm que usar a diversidade para sustentar o desenvolvimento, porque é a diversidade que nos dá isso. Sem diversidade não conseguimos. E o que é interessante, se eu puser essas redes desses centros que estão dentro da sua sociedade, acontece uma coisa que eu acho que é uma das forças maiores da produção do conhecimento coletivo. É que as sociedades, elas se juntam. Porque um centro que está incorporado na sua sociedade, colaborando com outro centro que está noutra sociedade, as sociedades juntam-se, e aí sim estamos a falar de ciência para a paz, algo tão importante para nós. Vários exemplos também de ações que hoje já estão sendo feitas, alguns da Unesco, alguns de nível global. Finalmente, o ambiente propício. É preciso haver liderança para criar a visão comum e defender o bem público. É preciso haver pertença, tem que ser nosso. Para isso nós temos que trabalhar, temos que participar, temos que desenvolver a nossa autonomia de atuação. Tem que haver convicção, tem que haver compromisso, tem que haver capacidade de reaprendizagem, desaprender para aprender de novo. Mas isso implica uma ligação fortíssima entre educação, pesquisa e educação. Algo que tem que ser permanente e constante. Tem que haver ética. Finalmente, o que deixo para a discussão que vamos ter agora, podemos agir. Estas são algumas ideias. Tenho a certeza que vocês têm muito mais para partilhar. Muito obrigada pela vossa atenção. Muchas gracias, Lidia. Extraordinaria presentación. ¿Cómo? Ah, sí. Para complementar en algo. Para complementar em alguma coisa o que o escritório da Unesco Montevideo está pensando, podemos informar a organização pessoalmente, principalmente em setembro desse ano, em Montevideo, do primeiro Fórum Aberto das Ciências da América Latina e do Caribe para o desenvolvimento, para cumprir com a Agenda 2030. Não, segue, por favor. Não, siga. Convidamos a que vocês se informem no site do escritório Unesco Montevideo, é o Fórum SINLAC, e que se sustenta sobre outra perspectiva da ciência envolvida na educação científica para o fortalecimento cidadão e do desenvolvimento sustentável sobre evidências científicas. Essa é uma informação que eu queria complementar, mas eu gostaria também, apesar de que temos pouco tempo, apesar do que disse os organizadores, abrir para 2 perguntas no máximo, que seja uma pequena rodada e que a professora possa responder de forma sintética. Desculpem, penso que demorei bastante tempo, peço desculpas por isso. Penso que já temos um novo conferencista, então já não dá para perguntas e respostas. Eu estou com vocês este período todo, então qualquer coisa vocês podem
podem vir falar comigo nos intervalos, quando quiserem. Eu vou estar aqui com vocês. E sei que o senhor quer dizer alguma coisa, acho que depois no café falamos, está bem? Muito prazer. bem. Obrigada. Muito obrigada. Sim.